noite, pessoal. Me chamo Cícero. Era 1998. Eu estava trabalhando numa fazenda grande em Goiás, perto de uma mata fechada. A fazenda era do Coronel Firmino, um homem de poucas palavras, mas que todo mundo respeitava. Tinha também o capataz, seu Raimundo, que cuidava da gente e do gado como se fosse dele mesmo. E nessa época, o coronel chamou um veterinário de fora, o Dr. Lucas, porque o gado começou a aparecer machucado e algumas vacas foram encontradas destroçadas. Numa noite, o coronel Firmino juntou a gente. Ele, o seu Raimundo, eu e o Dr. Lucas. Ele disse que suspeitava de ladrões de gado, porque estava perdendo muita vaca e outras apareciam com feridas esquisitas. A gente ia fazer uma ronda na fazenda para ver se pegava o ladrão. A lua estava quase escondida entre as nuvens, deixando tudo mais escuro e dava até um arrepio. Começamos a ronda lá pelas 10 da noite. O Dr. Lucas, que parecia mais perdido que cego em tiroteio, trazia uma lanterna potente, mas a luz dela mal furava a escuridão da noite. O seu Raimundo dava uns passos firmes, olhando para todo lado. O coronel Firmino, que não era de muita conversa, caminhava calado, com uma espingarda na mão. A gente seguia o barulho dos grilos e o mugido distante do gado. De repente, a gente ouviu um barulho estranho, como se fosse um galho se quebrando. Seu Raimundo parou na hora, fazendo sinal para a gente se calar. A gente ficou parado, só escutando. O barulho veio de novo, mais perto, mas não dava para ver nada. Foi quando o Dr. Lucas, meio nervoso, falou que podia ser um animal selvagem, mas o seu Raimundo, que conhecia cada palmo daquela terra, disse que não era. Ele disse que parecia passo de algo grande, mas não era cavalo nem boi. O coronel Firmino só ficou olhando para o mato, com a espingarda pronta. A gente seguiu em frente, e o barulho foi ficando mais alto. Parecia que tinha algo nos seguindo, se escondendo na escuridão. O Dr. Lucas começou a falar baixo, dizendo que devia ser algum animal ferido. Mas seu Raimundo disse que não, que aquilo parecia mais caçador do que caça. Nessa hora, eu já estava com o coração na mão, mas o coronel Firmino só mandou a gente continuar. A gente seguiu, com aquele barulho rondando a gente. O coronel parecia nem piscar, de tão atento. O Dr. Lucas estava branco, feito papel, e o seu Raimundo parecia agora um pouco mais preocupado. Foi aí que a coisa ficou séria. Um urro rasgou o silêncio da noite, um som que eu nunca tinha ouvido. Parecia dor. O Dr. Lucas quase deixou a lanterna cair, e o seu Raimundo puxou a faca que levava na cintura. O coronel Firmino levantou a espingarda, pronto para atirar. Eu, sem arma nenhuma, só pude ficar olhando para o mato, tentando ver alguma coisa. O urro veio de novo, mais perto, e dessa vez a gente ouviu passos pesados correndo na nossa direção. O coronel atirou para o mato, mas não acertou nada. A gente começou a correr. O Dr. Lucas tropeçando em tudo, e o seu Raimundo nos guiando, tentando achar um lugar seguro. De repente, uma sombra enorme passou correndo por nós. Era grande demais para ser um homem, mas andava em duas pernas. Tinha pelos escuros e um cheiro forte. O Dr. Lucas gritou quando a coisa passou perto dele, mas a sombra desapareceu tão rápido quanto apareceu. O coronel Firmino gritava pra gente seguir ele. A gente correu até uma clareira, onde dava para ver melhor o redor. O Dr. Lucas estava ofegante, falando sem parar que aquilo não era humano.
que era alguma coisa errada. O seu Raimundo olhava para o mato, como se esperasse a coisa aparecer de novo. Foi aí que a gente ouviu o urro novamente, mas dessa vez veio acompanhado com o barulho de algo sendo destroçado. O coronel mandou a gente ficar junto, de costas um pro outro. A gente formou um círculo, esperando o que quer que fosse aparecer de novo. E apareceu. A coisa saiu do mato, os olhos brilhando no escuro. Era um lobisomem, eu tenho certeza. Grande, com pelos escuros e dentes afiados. Ele olhou pra gente com aqueles olhos brilhando. O Dr. Lucas começou a rezar baixinho. O Coronel Firmino atirou, mas a bala só fez a criatura ficar mais brava. A criatura avançou e a gente correu como nunca. O Coronel Firmino ia atirando pra trás, tentando acertar o bicho, mas era como se as balas nem fizessem cócegas nele. O Dr. Lucas, coitado, tava mais pra morrer de medo do que de ser pego pelo lobisomem. E o seu Raimundo, com a faca na mão, parecia pronto pra lutar se fosse preciso. A gente correu até o casarão do coronel, entrando e batendo a porta com força. O coronel trancou tudo e a gente ficou lá, ouvindo o lobisomem rondando a casa. Era um barulho de arranhar e bater como se ele quisesse entrar de qualquer jeito. O Dr. Lucas não parava de tremer, dizendo que aquilo era coisa de outro mundo. O seu Raimundo ficava perto da janela, espiando lá fora. O coronel, sempre calado, recarregava a espingarda como se soubesse que a coisa ia tentar entrar. E tentou mesmo. O lobisomem começou a bater nas janelas e nas portas. Um barulho que fazia a casa toda tremer. A gente ficou ali, segurando as portas, rezando para que amanhecesse logo. Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Aos poucos, a coisa foi ficando mais quieta. Parecia que ela estava ficando cansada, ou desistindo. E então, o céu começou a clarear. A gente ouviu o lobisomem dar um urro, um som de raiva e frustração, e depois o barulho de algo grande correndo para longe. Quando o sol nasceu, a gente saiu para fora, olhando em volta. Não tinha sinal do lobisomem, só marcas de garra nas portas e nas janelas. O Dr. Lucas disse que ia embora daquela fazenda e nunca mais voltar. O seu Raimundo ficou calado, como sempre, mas eu vi nos olhos dele que ele também estava com medo. O Coronel Firmino só olhou para o mato, como se estivesse pensando em alguma coisa. Depois daquela noite, nunca mais se ouviu falar do lobisomem naquela fazenda, mas sempre que a lua cheia aparecia, eu lembrava daquela noite de terror que a gente viveu. E até hoje, quando ouço um barulho estranho à noite, eu penso naquela criatura, com olhos de brasa e um urro que gelava a alma. Boa noite, e cuidado com que anda à noite por aí. So many days is yet to come. Too many times has come to pass.